Salve, salve, minha gente! Como é que vai aí? Sou eu mais uma vez aqui, Angelão Félix, comunicador, em mais um episódio do Tudo Vira Podcast, hoje nas nossas convivências culturais. Bem-vindo para cá mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você estará aí nos assistindo. E hoje temos um convidado aqui muito especial, a gente vai falar muito sobre cultura, sobre música, teatro, livros. Olha só, hein? Muito especial, muito bacana. O nosso convidado, eu vou pegar uma parte da história dele aqui mais recente que eu consegui captar. O que você está me mostrando aí, meu querido, que eu não estou enxergando? Nada a ver? Então tá bom. Ele é pós-graduado na PUC de São Paulo, ele é escritor, professor universitário, já foi presidente de academia de letras, tem uma história aqui muito forte com São Carlos na educação, já foi coordenador de artes e cultura, já foi presidente da Fundação Educacional, tem também uma história bacana na comunicação do nosso saudoso Intersom Debates, com o saudoso Juquita da Intersom FM, fazia parte da banca de comentaristas que marcou época no jornalismo de São Carlos, no nosso Intersom Debates. O nosso convidado de hoje é simplesmente o professor Ney Vilela, que vai contar um pouquinho para nós da história maravilhosa dele aí, da parte dessa paixão que ele tem pela cultura, pela música, pelos livros, né, por ser um escritor, pelo teatro e a valorização que ele faz em cima de tudo isso, e que é importantíssimo para nós nos cultivarmos dessas coisas, nós nos nutrirmos da cultura brasileira, que é imensamente rica e que muitas vezes não nos damos conta disso e não sabemos aproveitar. E ele aproveita muito bem. Quem nos dera sermos um Ney Vilela nesse sentido, de sugar o máximo que pode da cultura brasileira. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Aqui é o Tudo Vira Podcast. É uma satisfação tê-lo conosco. E eu gostaria que o senhor já entrasse contando um pouquinho quem é o Ney Vilela, as origens, onde nasceu, essa criação, como surgiu toda essa paixão pela cultura, o que motivou e ainda continua motivando. E se o senhor depois se sentir à vontade mais à frente, contar aí das vitórias recentes que são importantes também. Tá bom. Meu agradecimento pelo espaço, pela possibilidade de entrar em contato com um público novo, não é? E vamos ao que interessa. A minha família, mais recentemente, meu pai foi um combatente na Segunda Guerra Mundial, né, nascido em Ubatuba, trabalhou na Marinha, trabalhou também um tempo na Aeronáutica. E por que eu falo desse pouco tempo que ele trabalhou na Aeronáutica? Porque nessa época minha mãe estava grávida do primeiro filho e a minha mãe queria muito que eu viesse ao mundo pelas mãos da minha avó, a mãe da minha mãe, que era parteira. Então eu nasci em Curitiba. Curitiba. Eu só nasci em Curitiba. Eu digo que sou curitibaiano. Né? O meu pai, ele era um militante político do Partido Comunista. Em 64 ele foi preso e acabou tendo a necessidade de ficar fora do Brasil. O meu pai, que teve apenas a educação do primeiro grau, na verdade nem isso, né? O antigo primário. Né? A minha mãe, ela chegou ao começo do segundo grau, fez um curso de protético, dentista, né? Mas casou bem cedo. E esse casal gerou 4 filhos, eu sou o mais velho. Eu me formei em engenheiro aqui em São Carlos, eu sou um engenheiro mecânico, mas
Logo, acabei descobrindo a história, tornei-me professor de cursinho. Aí eu fiz um curso, é curioso, né? Eu fui professor de História e nunca tive aula de História, que na época da ditadura militar era só Educação Moral e Cívica e o SPB. Sim. Aí eu fiz um mestrado em jornalismo, telejornalismo, na Unesp de Bauru, fiz um doutoramento em História Social na PUC de São Paulo e fiz um pós-doutoramento na Unesp de Franca. Por que eu estou contando isso? Porque o meu irmão também fez pós-doutoramento na área de engenharia. As minhas duas irmãs, uma delas fez um curso de física e depois fez um curso de direito. A minha irmã, até hoje, é professora de literatura, a minha outra irmã, aqui em São Carlos, né? Ela fez jornalismo. Então, daquele casal que... Humilde, né? Gerou 4 filhos, e esses 4 filhos chegaram ao topo do ensino formal, não é? Então, essa a minha história, o meu pai acompanhando de longe, minha mãe sendo obrigada a ser mãe e pai, não é? E foi essa trajetória que me trouxe aonde eu estou agora. Quando teu pai foi exilado, então, ele foi sozinho, não levou a família? Não levou a família. E para onde ele foi? O meu pai acabou virando cidadão do mundo, porque como ele conhecia as artes náuticas, ele era marinheiro, né? Então ele acabou pingando de país a país. O meu pai acabou sabendo um pouco de 6 idiomas diferentes. Olha só. Depois de aposentado, tem uma história divertidíssima. Meu pai, à mesa, né, virou para minha mãe e falou, mordia a língua. A minha mãe, qual delas? Qual das línguas? Então, o meu pai foi um autodidata, né? E nesse período ele acabou ficando um pouquinho em cada país, né? Na verdade, ele morou no navio. Interessante, bem diferente, né? Da maioria dos exilados da época, né? Sim. Cada um teve... vou pro Chile, vou... Sim. O meu pai, inclusive, quando houve o movimento aí de retribuir aquilo que a nação tirou dos exilados políticos, meu pai falou, não, o país não me deve nada. Eu, se tivesse ganho, eu tinha matado todos esses porcaria. Então, eu perdi e não é o meu país que vai pagar por isso. Né? Então, foi uma escolha dele. Sim. Né? E ele pôde bancar a escolha. Trabalhou, construiu uma família que é saudável sob todos os aspectos. Professor, e São Carlos? Como que surgiu São Carlos na sua vida? Então, entrei como engenheiro. Na USP. Na USP. O que aconteceu? A minha mãe... Que ano? Isso é em 74. 74. Em 74. Por favor, não façam as contas. O que aconteceu? A minha mãe chegou e falou, olha, ciências humanas, ninguém vai fazer ciências humanas. Olha o que aconteceu com o pai. Então, eu fiquei para escolher entre ser engenheiro, médico, enfim, dentista ou advogado. Então, eu escolhi engenharia, porque eu era um bom aluno na área de matemática e tal, e vim para cá para fazer engenharia. E fiz o curso de engenharia, eu sou engenheiro mecânico. Quem foram os professores ali, o senhor lembra mais ou menos? O professor Geraldo Lombardi, Rosalvo foi... Rosalvo Thiago Rufino. Isso, foi meu grande professor, deu aula de... O senhor Pinotti também? Elementos de máquinas, tive aula com ele também.
tive aula com a mamãe matriz, a Maria de Lourdes, né, que foi uma excelente professora, o Chiqueira, de matemática, um grande professor, enfim, o Rubão. Rubão. Né, o Rubens Pereira, né? O Rubão. Professor Rubão, nossa, gente boa demais. Então, tive aula com todo esse pessoal maravilhoso. Né? Se eu não continuei em engenharia, não foi culpa deles. Foi escolha sua. Foi escolha. E a minha escolha se deu num surpreendente acaso. Eu era monitor de cinemática e dinâmica, física, né? No cursinho do CAASO. O professor de história teve um problema, acidentou-se e não tinha ninguém para dar aula de história. E aí, isso aconteceu no meu primeiro ano aqui. Aí eles resolveram dar um trote no único calouro que estava na equipe de professores. Se vai dar aula de história. Aí eu dei a aula de história. E já se identificou na hora com a coisa. Aí no final da aula, os alunos tinham a minha idade, né? No final da aula, uma daquelas alunas bonitas falou: Neizinho, a tua aula de história é melhor do que tua aula de física. Aí eu olhei para ela e falei: é verdade. E a partir daí... A identificação foi forte. Foi muito forte. Terminei o curso de engenharia, que não foi aquela escolha do coração, pelos motivos que eu já expus. Trabalhei como engenheiro 4 meses. Só? Eu falei, Aí fui dar aula num cursinho em São Paulo. Voltei aqui para São Carlos. Segui dando aulas no antigo pré-médico, em 1981. 80, o pré-médico acabou em 81, comprado pelo Ângulo. Aí eu me bandeei para o Ângulo. Onde se consagrou, né, na ocasião, né? Sim. Eu tenho a grande alegria de ter uma aula que o sinal não bateu, porque o Bedel ficou assistindo a aula e esqueceu de bater o sinal. Olha e isso. Ninguém reclamou. Então, que é uma coisa mesmo... Bedel, pessoal, só aproveitar, né, o pessoal mais agora, né, moderno, talvez não saiba. O que é Bedel? Bedel era o famoso inspetor de alunos, O inspetor de alunos. Para quem não sabe, tá? Só para dar, né, essa informação. Então, o inspetor de alunos sentou e assistiu a aula. Então, foi... no final, foi aquela alegria. Né? E aí, como eu estava trabalhando como professor de história, aí eu procurei me titular. Né? Eu achei absolutamente necessário. O correto, né? O correto. Aí o que aconteceu? Como eu sou objetivamente um socialista libertário, quer dizer, um socialista não marxista, eu tive muita dificuldade para encontrar um lugar para fazer um mestrado. E como havia essa dificuldade, eu acabei fazendo um mestrado em jornalismo. Eu fui para Bauru, fiz um mestrado delicioso na área de jornalismo, acabei me especializando em telejornalismo. A minha dissertação de mestrado virou um livro, né, chamado Confronto Vira Show, que conta como é que a televisão brasileira acompanhava o conflito entre Israel e Palestina. Né? Esse livro acabou esgotando. Mais tarde, eu escrevi um outro livro chamado Irmãos Inimigos, que conta de uma maneira didática o porquê do confronto no Oriente Médio. Né? Eu vim desde as origens, e aí quem tem culpa desse cartório, esse livro surgiu por conta de um pedido do Valdeci Gobo,
trabalhava no Primeira Página, e os alunos meus pediam para eu contar um pouquinho do que estava acontecendo no Oriente Médio, e eu pedi licença para o Valdeci para escrever alguma coisa. Para ter mais informação, mais detalhada. No domingo, para os meus alunos verem ali, porque eu não ia ter tempo. O tempo do cursinho era muito, muito pequeno. Né? Eu sempre brinco, olha, o professor de cursinho tem 60 aulas no ano para vir da idade chamada pré-história até os dias recentes. Se você começar na idade antiga, você tem 6.000 anos para 60 aulas. Então, são 100 anos por aula. Se eu tossir, eu perco 6 meses. Então, não dá tempo. Né? Então, por conta disso, eu pedi esse espaço no jornal, escrevi 1, 2 vezes, aí alguém que leu pediu para eu contar um pouquinho antes. No final do ano, quando terminou esse relato, o Valdeci falou: tá, e aonde você vai publicar o livro? Falei: que livro? Pegar o que você escreveu durante o ano, dar um livro. E daí surgiu o Irmãos Inimigos. Olha só. Né? A primeira edição foi pela Nobel, aí depois 3 edições, já tem a 4ª edição, pela editora aqui de São Carlos, a Rima, né? Que é sediada aqui em São Carlos. Quantos livros já, professor, publicados? 15. E vem mais, né? Vem. Na verdade, os 15 livros publicados, em grande medida, uma boa parte deles, a maioria deles, é didático. Né? Foi usado para servir como apostila do Integral de Campinas. Então, eu escrevi para o Colégio Quele, de Rio Claro. Né? Agora, foram 15 e agora, nesse momento, eu quero ver se eu consigo retribuir para a sociedade aquilo que ela me ensinou. Então, eu estou preocupado em desenvolver uma história do teatro. Eu já escrevi um livro que foi publicado sobre o período do teatro amador durante o regime militar, né? E também foi publicado aqui pela editora Rima, chegou à 2ª edição, e tem uma história do teatro brasileiro que eu quero apresentar, não tanto porque é um livro meu, e sim porque é uma história do teatro que não existe de maneira organizada, né, por uma pessoa só. Eu costumo dar o exemplo do SESC, que pegou 30 pessoas, que cada uma delas na sua área pegou um tema relativo ao teatro, mas não há um nexo orientador, embora, claro, o livro do SESC, os 2 livros, né, maravilhosos, né, tem algo que une tudo, mas não é a ideia de transformar numa visão coerente, orientada, todo o período do teatro amador. E tem um outro livro, o 366 Dias de Cultura, que eu vou pegar cada dia do ano, inclusive 29 de fevereiro, pegar alguém que nasceu ou morreu nessa data e que foi importante para a cultura brasileira e contar a história dessas pessoas. Muito bacana. Professor, o senhor veio de uma origem humilde, como o senhor detalhou ali no começo da sua biografia, e o senhor teve essa paixão pela literatura, pelo teatro,
mas é algo que é pouquíssimo consumido por pessoas humildes. Aí foi a sua força de vontade, foi a sua paixão, talvez a tua oportunidade de ter convivido no ambiente de uma USP, que também acaba, de alguma forma, você está dentro do ambiente de uma USP, lhe favorece a ter esse contato, né, mais estreito com a literatura, até porque precisa ler pra caramba, o engenheiro ele precisa ler muito, precisa gostar muito da leitura para ele poder, né, montar os cálculos dele e tudo mais. Mas, assim, ainda o senhor não vê a literatura e o teatro ainda com a consumação dele ainda por uma, digamos assim, uma camada mais privilegiada da sociedade, e as pessoas mais humildes ainda não têm uma oportunidade melhor de ter com toda a modernização que a gente tem hoje em dia, tudo, mas mesmo assim de incentivar as pessoas mais humildes nas periferias, principalmente a juventude, a acessar a literatura, acessar o teatro, ainda não é uma coisa mais consumida por uma classe social um pouco mais elevada e um pouco mais esclarecida. Do tempo que o senhor começou toda essa sua história aí, década de 80, digamos assim, 40 anos depois, 40, quase 50 anos depois, 45 anos, vamos colocar assim, o que o senhor acha que evoluiu ou não evoluiu nesse quesito do povo brasileiro se interessar pela literatura e pelo teatro? É muito interessante a sua pergunta por dois aspectos. Primeiro, quem foi o grande consumidor do teatro? Foram os grupos mais humildes. É interessante isso. Por quê? Bom, primeiro, quando, lá no começo, o Zé de Anchieta, ele resolveu catequizar, qual foi o instrumento que ele usou? Foi exatamente o teatro. Né? E quem era o ator? Era o índio. E aí tem uma coisa muito curiosa. O José de Anchieta, ele colocava eventualmente um branco, eventualmente, na peça, mas colocava os chefes indígenas como sendo as personificações do demônio. E esses índios, eles tinham uma linguagem, um jeitão deles que fazia com que o público torcesse por, entre aspas, bandido. Sim. Né? Então, na verdade, o José de Anchieta, ele acabou dando ao aborígene brasileiro uma ferramenta. Ele esculpiu uma ferramenta que o aborígene já tinha, que é a apresentação teatral. Se nós olharmos para os grupos afrodescendentes, quando o africano chegou ao Brasil, de que maneira ele se expressava? Com algo que é absolutamente teatral. Capoeira. A capoeira. Se nós olharmos as grandes manifestações religiosas sob a forma de procissões e os grandes folguedos religiosos, e você pode falar de uma congada, de um reizado, é teatro puro. Sim. Se nós olharmos a maneira pela qual o teatro se espalhou nos espaços teatrais, você vai ter o quê? A vedete e aquele comediante que inventava o texto no momento em que ele estava no palco. É o stand-up. De certa forma. Então, e a gente vai lembrar do Leopoldo Frois, a gente pode lembrar do Procópio Ferreira, como exemplos mais recentes de algo que foi absolutamente verdadeiro durante
final do século XVIII, todo o século XIX, o século XX até a década de 50. Então, o público e o ator, eles eram povo. O que aconteceu? O que elitizou? O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso foi o seguinte: o primeiro fato importante foi quando surgiu o chamado teatro do diretor. Isso a partir de 1943, se a gente for estabelecer uma data, com Zebinski, né, pegando um texto do Nelson Rodrigues, né, o Vestido de Noiva, e a partir daí nós vamos ter um teatro maravilhoso. Não é crime fazer bom teatro, e eles fizeram e fazem bom teatro, mas aí passou a existir a necessidade de um universo cultural para o aproveitamento daquilo que está sendo mostrado no palco. E aí nós entramos no grande buraco que sempre existiu no Brasil, que é a educação para a elite. Né? As pessoas mais idosas falam, não, o ensino público era muito bom no passado. Sim, e quem é que fazia o ensino público? O aluno era da elite. Né? O grande universo brasileiro era totalmente analfabeto. Na década de 1930, aproximadamente 75% da população brasileira era analfabeta. Então, quando houve a mudança, na década de 40, mais de metade dos brasileiros, ou metade dos brasileiros, não tinham alfabetização. Então, as ferramentas para compreender esse teatro, elas estavam fora daquilo, do ferramental que o público precisaria para acompanhar. Então, o defeito de fabricação é a péssima educação de base. E não é um pouco também, porque essa época aí que o senhor está se referindo, eu acho que até chegar à década de 60, ainda mesmo depois de golpe militar e tudo mais, teatro em si, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, fica à vontade. Eu não manjo muito de teatro, não. Eu até gostaria. Mas, assim, ele não se concentrava mais, assim, um destaque maior no Rio de Janeiro, que até então era a capital do país, e privilegiava mais ali os cidadãos do Rio, até por questão da comunicação, tinha a Rádio Tupi, Rádio Nacional, né? E aí tinha as radionovelas também, que eram uma forma de teatro, tudo mais. Um pouco não é isso? E aquela época aí no Brasil ainda vivia... a maior parte da população acho que se concentrava em áreas rurais ainda. E, né? Será que um pouco não era isso? O que você está falando é absolutamente correto, só que eu gostaria de lembrar o seguinte: aquele teatro que é o da festa popular continuou existindo, mas nós... Não rotulava com teatro, né? Exatamente, mas nós o senhor falou resolvemos... As Congadas, Folia de e Reis. nós resolvemos, a partir daquele momento, considerar teatro só o teatro lá do Rio de Janeiro, do palco. E aí, a partir daí, aconteceu uma bifurcação. Né? Uma parte do que foi feito... principalmente no Rio de Janeiro, mas em outros locais, foi feito para consumo de massa, né? E aí nós tivemos um empobrecimento das temáticas que acabaram indo para a televisão mais tarde, né? E
aí sim, uma grande elitização do que ocorria em cima do palco, né? Nós tivemos, por justiça há que se falar isso, nós tivemos pessoas maravilhosas que foram à TV e conseguiram fazer uma atividade de qualidade, né? Já na outra mídia, num outro meio, que a gente tem que lembrar do Dias Gomes, nós temos que lembrar de muita gente boa aí, mesmo no humor, muita gente legal. Agora, nós, de certa forma, expulsamos pela porta dos fundos o teatro feito pela população. E esse teatro feito pela população acabou perdendo o próprio elan com a população, porque a mídia ela transbordou e ocupou todos os espaços dos minguados horários de lazer da população mais humilde. Então, são heróis aqueles que continuam com os folguedos populares, são heróis. Não é? Por quê? Porque ele trabalha muito no dia a dia, separa um tempo para preservar tradições e para falar numa linguagem que é a linguagem deles, enquanto uma avalanche de informações midiáticas de massa vem e com a tendência de afogar esse trabalho de resistência, né? Que é o trabalho de, manter aquilo que me faz único, me faz diferente, me faz pertencer a um grupo, a uma coletividade. E na parte literária, que nós falamos também? Na parte literária, a gente tem sempre teve esse problema. O teatro, ele só se realiza no palco. Sim. Ou na tuia, ou na praça, ele só se realiza lá. E a linguagem teatral é expressão, interpretação, é cenário, é vestuário, né? E os críticos teatrais, os pesquisadores teatrais tendem a fazer as suas análises a partir daquilo que está escrito, né? E aí acabam tendo problemas terríveis, porque boa parte do teatro contemporâneo brasileiro é um teatro do diretor, que transforma o texto de acordo com uma série de fatores que são totalmente extraliterários. Então, do ponto de vista, tentando responder sua pergunta, do ponto de vista literário, nós tivemos, durante o século XIX, escritores teatrais que aceitavam reescrever que o texto dele fosse reescrito pelos grandes atores. Né? O respeito ao texto, ele acaba, às vezes, diminuindo a capacidade de análise do crítico teatral. O teatro é muito grande. Agora, o que é escrito do ponto de vista teatral no Brasil é de excelente qualidade. Claro, tem aquilo que é feito para consumo de massa, que eu não vou discutir isso, né? Enfim, nem essas pessoas se consideram, no fundo, escritores.
né? Os nossos textos são muito bons. Nós temos uma história teatral que vai do Martins Pena ao Vianinha, passando por Jean Francisco Guarnieri, um mundaréu de gente de excelente qualidade, né? Não vou citar mais porque aí vou acabar deixando um monte de gente de lado, né? Então, nós temos um grupo de escritores muito bons. Aí vão comparar com o resto do mundo. Bom, mas o resto do mundo faz desde a Grécia Antiga. Sim. Né? Então, nós temos muito texto bom. O pessoal reclama, às vezes, de falta de texto para teatro infantil. Mas espera aí, o teatro infantil começou no mundo na década de 20 do século passado. Né? Não havia texto para crianças antes. O que havia eram textos para educar crianças, o que é totalmente diferente. Né? Então, do ponto de vista de quem escreve, nós podemos nos orgulhar do que tem aí. Agora, pouco se vê, por quê? Por causa do transbordamento da cultura, entre aspas, cultura de massas. Né? Ainda insistindo com a literatura, mas não a literatura teatral, voltando um pouquinho lá do que eu perguntei para o senhor nos deu aí uma grande informação da consumação do teatro. Mas o brasileiro, o hábito da leitura, o consumo de livros por parte do brasileiro é muito baixo, né? É muito baixo. Eu tenho feito duas coisas, né? Escrever e tem um vídeo de 10 minutos ou menos, semanal, que é o livro da semana. Eu resenho um livro, né, da maneira mais aberta possível. Pode ser um livro teórico, pode ser um livro de literatura brasileira, internacional, um clássico, um poeta, enfim, faço isso. E por que eu faço? Exatamente porque essa é uma luta muito difícil. O brasileiro, ele lê muito pouco porque, primeira coisa, vamos comprar um livro físico. Você raramente vai comprar um livro por menos de R$50. Esse é o outro desafio. Né? Então, como criar um hábito se... R$50 para o cara ali, às vezes é para ele comprar uma coisa de primeira necessidade. Exato. Entre a necessidade física, fisiológica dele, aí o livro... E eu chutei baixo. A média de custo de livro anda em R$90, mais ou menos. Eu tô depois de já, né, uma determinada idade, estou com 55, estou estudando direito. E eu vejo, eu preciso dos meus livros aí. Eu não acho livro por menos de R$300. Pois é. Então, esse é um problema. O segundo problema é que o hábito da leitura, e aqui eu vou dar uma volta grande porque o assunto é interessante, né? Por exemplo, método Paulo Freire. O que tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. O método Paulo Freire, ele parte do pressuposto de ensinar a partir de palavras que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. Como método, é brilhante. Só que, terminada a alfabetização, essa pessoa precisa continuar lendo, porque senão esquece. E aí é o grande drama. Como continuar lendo? Né? Não tem como. Então, hoje em dia, é costumeiro o pessoal ideologicamente mais conservador descer a porrada no Paulo Freire. Mobral, feito pelo regime militar, era Paulo Freire puro. Né? O problema todo é que depois
de alfabetizado, existe a necessidade de reafirmar aquilo que foi apresentado. Então, ler uma revista, um jornal, um livro. Esse pedaço do processo foi destruído. Nós temos muito pouca gente que incentiva o seu filho, a criança, a ler. Por quê? Porque o próprio adulto, vindo dessa situação em que o livro é caro e tal, ele próprio não lê. Né? Então, nós estamos num ciclo vicioso, né, em que a cada dia que passa, menos gente lê. E porque menos gente lê, menos gente lerá. Né? Como sair disso é muito difícil. Inteligência artificial se tornará ou se torna um grande empecilho para o incentivo da leitura? Qual o problema? É que a inteligência artificial, para funcionar, ela precisa de uma base. Mas ela não vai deixar o cara mais cômodo ainda? Aí o que acontece? Qual é a base? A base é aquilo que está na mídia, né? Ou aquilo que você produz mediaticamente. Como a inteligência, da mesma forma que a nossa, mas sem um anteparo que é absolutamente humano, essa inteligência ela vai considerar conveniente aquilo que a maior parte das pessoas fala, escreve, produz. Ela vai juntar isso tudo e vai construir raciocínios pela base da maioria. Então, a inteligência artificial ela tem um grande risco lá na frente, porque é a homogeneização do real, daquilo que acontece no dia a dia. Sim. Não é? E como é a homogeneização do real, do dia a dia, é algo que vai, no que você falou, vai tornar pensar um ato... para o cara raciocinar, ele vai ficar cômodo. Algo que não interessa, porque eu estou recebendo algo que é uma construção de todo o conhecimento humano, retrabalhado por uma inteligência artificial. Então, aquilo está pronto e, no geral, é a verdade. Então, a inteligência artificial é muito boa para desenvolver grandes séries matemáticas, né, numa velocidade que o nosso cérebro não tem como processar. Ela é fundamental para o desenvolvimento científico-tecnológico, né? Mas... talvez para a medicina também, né? Exatamente, né? Porque está nessa área. Agora, no que se refere ao desenvolvimento de conhecimento humano, ela é homogeneizadora. Eu não vou usar o termo empobrecedora porque é uma construção. Então, ela homogeneiza. E toda homogeneização é autoritária. Professor, o senhor é um educador, né? Quando te chamo de professor, porque é um cara que educa, já educou bastante gente nos cursinhos da vida e tudo mais. E nas faculdades. Tudo mais. Não entristece o senhor
dentro ainda dessa concepção da leitura, e uma coisa leva a outra. O senhor estava falando para mim, antes da gente iniciar aqui a gravação, que o senhor gosta muito de escrever. Uhum. Mas o que leva o cara a ter a preciosidade de querer escrever? É a leitura, uma coisa Sim. leva a outra. Sim. Né? E a gente vê por aí, o senhor deve ver muito mais que eu por ser um educador, é lamentável, hein? Dói no coração ver que pegar aí uma boa faixa da juventude, eles não sabem, com todo o respeito, gente, vocês que estão nos assistindo aí, os jovens, eu não estou criticando de uma forma destrutiva, inferiorizando, nada disso, mas é uma coisa que preocupa demais. Essa moçada é muito alheia à leitura e à própria escrita. Aí você vai acompanhar a escrita do pessoal, muita escrita hoje de rede social que pega muito, como que eu vou falar? É uma leitura diferente, Uhum. é uma comunicação diferente e assim, é reduzida, né? E como é que fala quando a gente não escreve o nome Abrevia. inteiro? Abreviada, é isso que eu queria dizer. Muito abreviada, ou seja, parece cada vez mais o pessoal quer ficar mais cômodo. Uhum. E isso eu vejo de forma negativa, destrutiva, porque a comunicação é tudo. Uhum. A comunicação é importante. Quem se comunica, como dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica, né? A frase é dele, né? Exatamente, é dele. E essa comunicação aqui, né, de rede social, o senhor não acha muito perigosa? E olhando lá na frente, eu olho muito lá na frente, como que vai ser o futuro dessa nação se os jovens de hoje não se interessam em ler, em saber escrever corretamente, saberem se comunicar pela escrita? Uhum. Bom, o que eu digo? Eu digo o seguinte para o jovem que está me vendo nos assistindo aqui. Aí. É o seguinte. Quando você vai, digamos, arrumar um automóvel, você precisa de ferramentas para fazer o conserto. Quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que conhecer o organismo, os instrumentos, etc, etc. Muito bem, qual é o grande instrumento da comunicação? É a palavra. Então, à medida em que você vai reduzindo as palavras, você vai reduzindo a comunicação e vai reduzindo, por consequência, o seu raciocínio. Então, se você tem um universo, um vocabulário de 50 mil palavras, você pode rearranjar isto de uma maneira tal que todos os conhecimentos você vai conseguir elaborar. Se você tem 40 palavras, você vai elaborar alguma coisa, mas é menos. Então, o compreender o mundo exige de você que você manipule convenientemente as ferramentas de compreensão do mundo. Qual é o resultado de abreviar um monte de coisa, usar palavras que pouca gente compreende fora do seu grupo? Guetificação. Você entra num gueto. E todo gueto é muito pequeno. Se você tem a vida inteira pela frente, a primeira coisa a fazer é aproveitar o que o mundo te entrega. Receber a afirmação daqueles que estão perto. Eu vou te contar uma coisa, é fácil. Difícil é entender o diferente. Exatamente. Né? E mais difícil ainda é viver num mundo em que aqueles que manipulam todas as palavras também eles são donos de boa parte do poderio econômico, né? Boa parte das decisões políticas, boa parte das decisões
que vão se transformar naquilo que você assiste na mídia. Então, qual é a alternativa? Só tem uma. Multiplicar sua capacidade de usar o instrumento básico, que é a palavra, para realizar comunicação e compreender o mundo. Vai ficando com poucas palavras, eu vou te dizer uma coisa, vai ficar muito fácil dominar você. Nesse momento, você tem o poder muscular, mas, meu querido, como agora a gente tem uma expectativa de vida grande, você vai passar muito mais tempo com 30 ou mais anos do que os 30 primeiros. Né? Nesse momento é tudo legal, porque tem aquele camarada que te entende, que é igual a você, que você pode chegar e se afirmar, receber o aplauso dele, a aceitação dele, mas daqui a pouquinho o mundo vai bater na tua porta e tu não conseguirás enfrentar, encarar o mundo que está aí. Então, uma sugestão do velho aqui, ó. Usa mais as palavras, preocupe-se com o uso correto delas, para que toda a informação que você queira passar seja relativamente bem compreendida por aquele que está recebendo a sua emissão comunicacional. É uma sugestão. Eu vou citar uma situação aqui para o senhor. Oi. Que eu vi de perto, né? Lá na faculdade. E pode me chamar de você. Porque se for chamar de senhor, vai ter que me chamar de doutor. Então, você, eu sou o Ney. Senhor, doutor... Eu sou o Nel, não, eu sou o Ney. Fala aí. Ney. Oi. Então, eu vou compartilhar contigo aqui, Oi. com o público que está nos assistindo. Eu estou lá na faculdade e eu sou o tiozão da sala, vamos dizer assim. Tá? Nós somos em 50 alunos, mais ou menos. 80% da sala são jovens aí na faixa de 19 a 22 anos. Perfeito. Aí teve uma professora que nos solicitou, numa determinada disciplina, que nós realizássemos uma redação abordando um tema, até para poder exatamente exercitar a escrita. Um advogado, um futuro advogado, ele também tem que saber se expressar muito bem na escrita, até, né, para ele poder alcançar os resultados. Senão, né? O promotor te janta. Exatamente. E o juiz também dá uma perdoada, né? Exatamente. E assim, Ney, eu fiquei assustado. Os professores ficaram assustados, mas eu, por ser de uma geração né, mais antiga aí, eu fiquei muito assustado. A garotada não soube ali expressar corretamente as coisas, não sabia vírgula, ponto, a ortografia sofrível. E, pasmem, isso que eu acabei de falar aqui da linguagem de rede social, o pessoal escreveu, muitos deles na redação, verbalizando as abreviaturas da rede social na redação. Isso foi assustador. A professora chegou depois, que recolheu tudo lá, passou um tempo, ela foi analisar. Falou, gente, eu estou preocupadíssimo. Como é que vocês vão advogar? Como é que vocês vão fazer uma petição, entregar na mão de um juiz, utilizando essa linguagem da rede social? Como é que vai fazer? E a garotada ele ficou meio queimada na hora, não conseguiu né, ter a resiliência de compreender o feedback que a professora quis passar, sabe? Então, esse tipo de coisa. Ali, estou falando do curso de Direito, mas isso aí eu tenho certeza claro. que em todos os cursos está indo para o mesmo caminho. E é preocupante, né, Ney? Porque, e aí, no futuro, como que a gente vai fazer com esse tipo de coisa? Eu vou dizer para o jovem que está nessa situação, olha, se você quiser ser piloto de Uber, né,
ou ter alguma atividade pouco remunerativa, pode seguir por aí. O que ocorre? Mesmo o piloto de Uber tem que saber se comunicar, né? Exatamente, minimamente. Até entender o mapa que está no... Não menosprezando a profissão dele, no mas Waze. Claro, eu estou falando isso porque eu sei que boa parte dos pilotos de Uber tem um diploma universitário. Então, qual é o problema? O problema não é ser piloto de Uber. Eles são absolutamente necessários, né? O que eu estou dizendo é se você quer isso. Porque ser um astro das redes sociais muito também fácil. É para quem manipula bem as palavras. Ele apenas finge que usa só uma parte pequena do universo vocabular para te enganar. Então, é esse o problema. Aquele camarada que lucra com atividade digital, perfeito. Aquele que lucra com atividade digital pode ter certeza que ele sabe trabalhar muito bem as palavras, né? Então, não existe atalho para o sucesso. Ele inexiste. Seja por onde você quiser olhar. Bom, vamos ser jogador de futebol, ok? Para cada jogador que está num time europeu, quantos você imagina que não saíram do campo de várzea? Né? E não vão sair. E vão ter que encontrar algum jeito para trabalhar. Claro, existe o dom, existe o talento. Agora, será que todos nós temos um talento absolutamente espetacular? Né? Eu acho complicado. Vamos ser músicos. Para ser um bom músico, rapaz, minha moça, quanto trabalho. Né? Então, voltamos ao que nós estávamos falando. É muito importante manipular o melhor possível e ter a maior quantidade de ferramentas ao seu dispor. Não restrinja o ferramental de comunicação. Não há saída se fizer isso. A gente acaba até meio que remetendo, você falou de música, de futebol, né? Dom e Ravel, década de 70, que eles fizeram aquela música do Mobral, do Mobral. Um trecho da música diz... Você também é responsável. Ajude a ler e escrever. Ajude a ler e escrever. Né? Acho que a gente tem que remeter a isso, né? Nos tempos atuais, com essa situação. Dentro do futebol, a gente está vindo uma semana dolorosa demais, está machucando demais. Verdade. Perder do jeito que perdeu para uma Argentina, lá daqueles 4-1. Né? Perder para os hermanos do jeito que perdeu. Aí que perdemos de pouco. Eles tiveram um dó ainda no final, tiraram o pé do acelerador, porque podia ter atropelado mais ainda. Aí que tá, professor. Eu falo professor porque é respeito. Não, vamos nessa, vai. Professor Ney, pronto. Vamos nessa, vamos lá. Desculpa, eu fui educado de uma forma que eu acabo usando claro, tá? Claro. Então, no contexto do futebol, eu vou fazer uma pequena volta. A gente sabe que o estoicismo, por exemplo, lá, você pega Marco Aurélio, Júlio César, quem mais que era ali... Tem vários pensadores do estoicismo e da filosofia. Eles se norteavam pela leitura, pela escrita, e aquilo trazia o quê para eles? Foco, trazia resiliência, toda essa coisa. Aí a gente viu esse episódio que foi falado antes do jogo do Rafinha lá. Se o Rafinha fosse um cara mais articulado na informação,
eu acho que ele teria saído pela tangente na armadilha que o Romário armou para ele na conversa. Ele não teria respondido. Ele caiu, o Romário jogou Sim. e ele caiu. O Romário é veiaco pra caramba, o Romário é malandro, Sim. né, boleirão. E o moleque não captou a coisa ali direito. Se essa juventude do futebol, um Vinícius Júnior, um Rafinha, essa molecada toda que tava ali que tá no elenco aí dessa seleção, a preocupação deles é ser astro lá do Real Madrid, do Chelsea, não sei o quê. Mas aí, tá, ele vai falar outro idioma obrigatoriamente porque ele tá lá em outro país. Mas da nossa própria cultura. Se esses caras tivessem o hábito da leitura e da escrita, nós poderíamos ter até perdido da Argentina. Mas não de 4-1 com o baile que a gente tomou. Por quê? Porque se o cara tivesse interesse pela leitura, pela escrita, a cabeça dele seria outra, o foco dele seria diferente. Eu acho que ele ia brigar mais ali no pega-pega do jogo, Sim. do contato do jogo. O senhor não acha que isso também passa despercebido da maioria das pessoas, mas reflete, não reflete? Reflete. Na verdade, ele é um jogador medíocre, burocrático, exatamente porque ele não tem o que defender. Ele perdeu aquela noção de pátria, ele perdeu a noção de grupo, ele é um ente absolutamente individualista. Não é? Então, um ente absolutamente individualista, ele pode até se transformar, porque ele tem um dom, um talento, num jogador, digamos, de boa qualidade. Mas quando é que esse camarada vai conseguir ser de uma equipe? Então, aquela coisa de... Bom, eu tenho a capacidade de fazer o drible e de chutar lá naquele lugar. Mas tem um outro que está em muito melhor posição. Dane-se, eu ia falar um palavrão. O outro. Eu vou tentar fazer o gol, porque aí eu me consagro e o meu salário aumenta. Nessas condições, o que a gente acaba fazendo? Colocando a culpa no técnico. Isso. Quando, em verdade, ele tem que trabalhar com 11 egos inflados que não têm o menor respeito pela camisa que vestem. Espero estar sendo injusto com 2 ou 3, mas eu temo não estar sendo injusto. Né? Perderam aquilo que nós chamamos no dia a dia vergonha na cara. Né? Então, eles estão lá representando a si próprios. Exato. E o resultado é esse. Mas isso vem dessa falta da cultura, não é? Sim. Como ele não tem a capacidade de compreender o outro ou compreender o passado dele, aquela camisa que ele está vestindo não tem nenhum significado. Ele, na verdade, está mostrando a chuteira do patrocinador. Né? Então, se ele faz um gol, entre aspas, de placa, isso vai aumentar os royalties dele. Exato. E isso não constrói uma seleção. Não é? Então, nós tivemos alguns grandes jogadores que, além de serem grandes jogadores, eles eram... grandes pessoas. Pessoas. Não vou nem dizer que se são grandes ou não, mas eles eram pessoas. E tinha essência. O que nós temos hoje são espectros que sabem trabalhar com a bola, mas não sabem sequer passá-la. Ou cobrir aquele camarada que saiu correndo para fazer um ataque e deixou um buraco na defesa. Mas foi ele que deixou o buraco na defesa. Dane-se, exploda-se. Eu não vou correr até lá, correr o risco de ter algum problema muscular que vai comprometer o meu salário no grande time onde eu
milito e, eventualmente, dou um pouquinho mais de sangue, porque se transforma num salário maior. É isso. Nós temos uma seleção de bons jogadores, mas de nenhum brasileiro. E o que chama atenção também, no meu ponto de vista, na minha observação, o cara tá lá, todos os convocados aí, 90 e pouco por cento tá em time europeu. Uhum. Uma característica assim, marcante do europeu é a disciplina. Uhum. Se eu estiver errado, me corrija. O europeu ele é disciplinado, ele é focado. E o que chama atenção, então, eles estão na Europa. Um está na Inglaterra, o outro está na Espanha, na Itália, na Alemanha. Pô, você pega a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo. Os caras são extremamente disciplinados. Sim. Por quê que eles não pegam esse exemplo de foco e de disciplina do europeu e instala nele também? Já que ele está lá, está ganhando dinheiro. Mas ele está ganhando a oportunidade de se disciplinar melhor. Mas melhor. Provavelmente no time em que eles estão, eles são disciplinados. E não pode trazer isso para a seleção? O problema é que para vir aqui, o que os disciplina? É o fato de que se não renovar o contrato, tchau. Agora, aqui na seleção, a única coisa que eu me arrisco jogando na seleção é uma contusão. Eu não vou arriscar. Eu vou continuar dando o máximo aonde eu tenho o máximo de retorno financeiro. Por isso que eu estou falando, nós temos 11 indivíduos que sabem manipular a bola, mas que perderam o respeito pela camisa que usam. Muito triste, né? É muito triste. Agora, o terrível é que um monte de moleques que estão indo para os campos de futebol estão sonhando em serem contratados pelo time europeu e não estão sonhando em ser jogador da seleção brasileira. Eu lembro, Ney, aqui em São Carlos mesmo, décadas de 80, 70, Paulistinha, que foi, né, o Degão, o saudoso Degão, que foi o grande estandarte do Paulistinha. E tinha também, paralelo ao Degão, tinha o Dagoberto Palma, que pegava o Bandeirantes, pegava o Pinhal, não sei o quê. Mas os dois tinham uma característica idêntica. Só ia jogar aquele jogo importante, que nem a molecada do Paulistinha ia para a Noruega, uma época ia para a Europa, quem tivesse com o boletim escolar em ordem. Exatamente. Acabou isso. Acabou. Então, acima de tudo, é o que o professor falou. Você tem ali uma peneira que vai passar 100 na peneira. Desses 100, um vai ser selecionado ali. Então, a partir do momento que o cara não foi selecionado, mas pelo menos ele, junto com isso, ele está estudando. Exatamente. Não deu para você se tornar um astro do futebol, cara. O futebol vai ser um hobby no teu dia a dia, que é a coisa que o brasileiro gosta. Mas você está estudando, você vai ser alguém na vida. Vai ser um engenheiro, um mecânico, vai ser alguma coisa. Acabou isso. Acabou. Isso é... Acabou. Só fica agora essa coisa de empresários também que ajudam a destruir, né? Nessa seleção aí, um único empresário tem 8 jogadores lá dentro. Exato. Então, outra coisa que eu percebi também, ainda a gente falando da comunicação dentro do futebol, era gostoso você assistir jogo antigamente, tanto na TV quanto pelo rádio, quando terminava o primeiro tempo e quando terminava o jogo, o repórter saía correndo lá para ver quem que ele ia entrevistar. Exato. Eu não sei se foram os times que fizeram isso, as confederações. Virou uma blindagem agora, uma frescura. Sim. Que eles delegam, quem vai falar hoje é só o Zé. Exatamente. Ou só o João. Aí vai lá no vestiário, é o técnico e mais um jogador. Isso também, eu acho que foi uma regressão por parte da comunicação. E tirou do público aquela sensação, era gostoso, você se divertia, até mesmo o cara falando errado lá às vezes, né? Era diferente, né? Era uma coisa... Eu adorava aquela do Fio Maravilha, que foi jogar em Belém do Pará
Eu estou aqui na cidade onde nasceu Jesus. Então, era divertido. ótimo, era ótimo. E na verdade, ali havia uma pessoa humilde, mas era uma pessoa. Agora, a gente tem um porta-chuteiras. É um camarada que vende biscoito ou vende automóvel, né? Jogador da seleção, tem nenhum. Aquele cara que no final está lá, você olha para ele e vê que ele entregou a alma do jogo, trabalhou, que fosse possível. Esse camarada está muito difícil de encontrar. Vamos falar um pouquinho de música? Vamos. Música popular brasileira. Uhum. Nós estamos assistindo aí a Tropicália se aposentando, né? Dando tchau. Sim. Agora, recentemente, foi a Bethânia com o Caetano. Sim. O Gil tá vindo aí também dando tchau. Sim. Milton, infelizmente, tá bem debilitado. Né? E é triste, né? É uma outra coisa triste, porque eles estão deixando o legado deles, lógico. Mas também, assim, a gente olha para cá, olha para frente, olha do lado. Cadê a continuidade dessa música popular brasileira tão rica, tão sentimento, história? Você pegava a música ali, tinha um conteúdo, tinha um significado. A música também começou a se tornar algo totalmente descartável, não é? Temos o seguinte: quando você produz um disco, você pode ter, digamos, 20 figuras, 20 músicos de boa qualidade, ou você pode ter um sintetizador ou uma música eletrônica e um camarada que produz algo que é certeza que vai vender, e se é certeza que vai vender, não é novo, não é novidade. Ele está produzindo algo que já funcionou antes. Então, se eu manipulo, eu sou dono de uma empresa, seja lá o que for, pode ser uma rede de TV, pode ser, seja lá o que for, eu vou procurar o mínimo custo com o maior retorno. Então, hoje, muito provavelmente, nós temos alguns Caetanos por aí, só que eles não interessam para a mídia. Por quê? Porque eles custam caro. Então, você pega um João Gilberto, que passou anos sem nenhum tipo de trabalho remunerado, batendo lá no violão, né? E um monte de pessoas, amigos, que vamos lá dar uma força, né, para ele continuar com a criação dele. Hoje, nós não temos ninguém dando força para aquele camarada que cria, não é? Então, por que não está vindo a reposição generacional? Por que não tem uma nova geração? Não tem a nova geração, não é por falta de talento, é porque esse talento, ele, por algum tempo, tem um custo dele se transformar num grande talento. Ele precisa de incontáveis horas de criação, de conhecimento. E o que sai mais barato? A mesma batida, né? Sai muito mais barato. O camarada não precisa
atingir uma nota elevada. Basta ele fazer um vibrato, né? Então, meu amor... Então, isso aí é um empobrecimento de quem está comprando a música de uma forma ou de outra. Então, quando você vai ao churrasco, tudo bem, pode ser qualquer sonzinho que você pode repetir, porque são frases bastante fáceis. Só que isso é legal para diversão. Mas no dia a dia, né, aquele cara que te faz pensar... De novo, está empobrecendo a cultura. Aquele cara que te traz uma batida nova, né, algo surpreendente. Esse camarada, ele já não está conseguindo nem a possibilidade de mostrar o que está fazendo, não é? Então, aquele teu amigo que tem uma batida diferente e que está aprendendo, escuta esse cara, acompanha o que ele está fazendo. De repente aprende um instrumento junto com ele, e aí nós vamos ter, porque o brasileiro tem no sangue um ritmo e tal. Nós estamos perdendo. Não é? É interessante que na minha adolescência, todos os rapazes dançavam. A minha também. E agora? Não tem mais. Não sabe dançar. Dançar com. Não é se mexer sozinho. Dançar com. Né? Isso. Parceiro. Isso. Cadê? Não tem mais. Né? Então, na verdade, isso não é velheira. Eu não estou com saudades do passado. Eu estou com medo do futuro. São duas coisas diferentes. Né? E o medo do futuro não é para mim. Eu estou convalescendo de um câncer, a minha possibilidade de sobrevivência é relativamente pequena nos anos. Né? Não se engana, não, é que eu me cuido. Né? Mas eu estou, nesse momento a doença está parada, mas sabe lá. Quando eu fico com medo do futuro, eu fico com medo do teu futuro. Exatamente. É o que eu estou dizendo aqui. Então, constrói um futuro legal para você. É isso que é importante. Então, ainda... Na música, vamos lá. Na música, falando aí desse pessoal da Tropicália, quem mais que nós até falando lá fora. Tem a Bossa Nova. Bossa Nova. Tem o pessoal do balanço do passado. Samba rock. Tudo tinha ali, né, uma linguagem, mas o sentimento. Sim, né, uma elaboração. Os sambistas. Né, né, sim. Tudo mais. Agora, hoje, virou essa coisa aí que a gente está falando. É uma batida só. Uma batida só e também, resumido, o refrão ali em 2, 3 palavras. Qual que é a coisa que vem no momento na cabeça do pessoal hoje? Nós vai descer. Nós vai descer. Tem muito mais valor isso hoje do que, de repente, chegar aí um Chico César da vida... quem mais que a gente pode pegar? Um Zé Cabaleiro, um Paulinho Mosca. Sim, tem tanta gente legal então, aí. Né, e vir com uma letra mais filosófica, vamos dizer assim, putz, é chato. Eu não vou ouvir isso aí, não. Eu prefiro curtir o Nós Vai Descer do que ver essa letra aí. E você pode ir para brincadeira com as palavras, um Djavan. Isso. Sabe? Não é quando fala filosófico, não é a questão filosófica em si, é a descoberta do novo, não é? Então, aquele camarada que divide bem na hora de cantar, né? Um Wilson Simonal. E olha que, do ponto de vista de caráter, eu
não sou um camarada que admira o Wilson Simonal. Eu admiro a arte dele. Maravilhoso. Isso é outra coisa que as pessoas precisam separar também. Tipo, eu vi algumas pessoas, mas descendo a lenha no Gil, no Caetano, por causa do movimento da Tropicália, que é uma coisa mais ligada à esquerda. Essa polarização aí que eu vejo na minha concepção, a minha visão, não é mais uma polarização política, se tornou uma polarização de dois personagens políticos que manipulam as pessoas. Essa é a minha opinião. Que são muito parecidos, no final das contas. Exatamente. Então, não tem mais ideologia política. É ideologia de dois personagens políticos. O país tem tanta coisa para se preocupar, para correr atrás, e a preocupação está sendo a prisão desse, o livramento daquele. Isso está nos atrasando mais um pouco. Aí eu vi algumas pessoas chamando Gilberto Gil, Caetano, esse pessoal, de lixo, porque eles são, partidariamente dizendo, eles são da esquerda. Eu não sou da esquerda. Eu me considero um negro centro-direita, vamos dizer assim. Tá? Porém, eu respeito a obra dos caras e admiro a obra dos caras. Se a coisa partidária ali dele é da esquerda, é uma outra situação. E também não vou criticá-lo. Eu acho que a gente tem que ter respeito, primeiramente, né? Ter respeito e democracia. Bom, se a gente for todo mundo partir para um lado só, não vai ter democracia. E, na verdade, nós estamos diante da seguinte... Tolerância. Do seguinte contrassenso. Sabe qual que é? É o seguinte. Política, polis, é cidade. É cuidar da cidade. Cuidar do teu dia a dia. Cuidar do dia a dia é uma preocupação racional. Só que, do ponto de vista desse antagonismo, a última coisa que existe é razão. Na verdade, nós estamos lidando com emoções. Então, por que alguém se diz de direita? Porque pensa de maneira direita? Não. Na verdade, essa pessoa ela tem uma convicção do que é família, uma convicção do que é pátria, uma convicção do que é Deus. E todos aqueles que têm convicções diferentes são comunistas. Do outro lado, nós temos um grupo que considera que todos aqueles que de uma maneira ou outra enriquecem não prestam, são fascistas. Quando todos nós sabemos que por trás do enriquecimento existe uma dose muito grande de trabalho. Sim. E por trás do sentimento de pátria, Deus e família, existe um sentimento muito forte de defesa de tradições. As duas coisas são necessárias. Exato, tem que ter equilíbrio. As duas coisas são necessárias. Absolutamente necessárias. Trabalho, o reconhecimento do fruto do trabalho, o reconhecimento também de que aquele que trabalha e é humilde necessariamente tem que ter uma boa qualidade de vida, porque é humano. É muito importante que se respeite a noção de família que determinada pessoa tem, como também é necessário respeitar a noção de escolha emocional e sexual daquele que é LGBTQIA+. Então, essas coisas são absolutamente necessárias. E por que a vida é ótima? Porque tem muita diferença. Já pensou todo mundo igualzinho? Exato. Então, vamos respeitar, vamos tolerar, né? Vamos mudar a faixa do disco.
Isso. Por favor. Tá arriscando, tá furando. Tá arriscando, tá furando, exato. Olha, ser da chamada direita extrema e ser... Eu não consigo chamar o Lula de esquerdista. Ele é um populista, né, que tem algumas dificuldades para entender algumas das grandes lutas da esquerda, que são as lutas pelo respeito à escolha do cidadão. Veja como o Lula, no fundo, é profundamente machista. Não é eu não estou demonizando o camarada, é o jeito dele, né? Mas eu prefiro respeitar todos igualmente, e isso vale para todos os sexos, ou escolhas sexuais, se você preferir. E se você tem uma grande preocupação com a família, é o seguinte: o camarada que está transando com alguém do mesmo sexo não está atrapalhando a tua família. Ele não está destruindo algo que você considera fundamental. Essas escolhas são exatamente isso, escolhas. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos demonizando, no mínimo, metade do país. E, no final das contas, nós estamos nos guetificando, porque tem o extrema-direita raiz, temos o direita brava, temos o direita só na parte econômica, nós temos não sei o quê, e um brigando com o outro. Da mesma forma, a gente olha para o pessoal progressista, né? Tem um que é stalinista, tem outro que é socialista libertário, nós temos aquele que está preocupado com preservação ambiental. Por exemplo, o Lula está pouco se lixando para a preservação ambiental, né? Como é que você considera que a esquerda tem um programa de conservação ambiental com um camarada que está querendo prospectar petróleo na foz do Rio Amazonas? Problema, Ney, você está falando isso. O cara que teve a lavagem cerebral, vamos dizer assim, por parte da esquerda, ouve você falando assim, vai te apedrejar. Porque eles carregam o Lula como se fosse um santo. A mesma coisa, o bolsonarista também carrega o Bolsonaro como se ele também fosse um santo. É isso que eu estou dizendo. O pessoal está esquecendo de democratizar, de respeitar, de tolerar. E não é questão política mais. São dois personagens. Objetivamente... Que logo vão embora e o Brasil vai continuar. Objetivamente, o Bolsonaro é contrabandista de joia. Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida, né? O Lula destruiu o patrimônio da Petrobras? Ninguém tem dúvida disso. Acabou. Não há dúvidas a esses respeitos. Agora, o que eu considero importante é assim: o Lula representa uma parcela da população? Sim. Bolsonaro representa uma parcela da população? Sim. Agora, só existem essas duas parcelas da população no Brasil? Não. Né? E a gente está fazendo o seguinte: quem não é exatamente do jeito que eu sou é inimigo. Né? Nós estamos construindo o inferno aqui. É isso que nós estamos fazendo. Ney Vilela. Opa! Foi delicioso a conversa. A gente vai ter que encerrar, infelizmente.
O tempo passa rápido demais. Sim, falamos bastante. Mas passa rápido. Passa Mas eu muito gostaria rápido. de convidá-lo para uma nova conversa no futuro próximo, aí, se aceitar. Ok, E espero que tenha gostado do nosso bate-papo. sem dúvida. E gostaria que você colocasse algo aí que talvez tenha esquecido, deixado de perguntar e que você considera importante enfatizar aí para quem está nos assistindo, para fortalecer alguma coisa dentro de tudo que a gente falou, principalmente para a juventude. Você, um cara que sempre trabalhou com a juventude lá, dando aula no cursinho, tem uma ligação forte com... Teve, né? Muitos jovens que passaram pelas tuas mãos. O meu contador, na época da aposentadoria, falou que eu tive 40 mil alunos. Então, você influenciou... Caramba! Você influenciou muitos jovens de São Carlos. Então, você tem essa didática com um jovem. Deixa mais uma mensagem importante para essa nossa juventude, que é o futuro da nossa nação. E muito obrigado por ter aceito o convite. Que isso. Lhe peço desculpas em alguma falha, Nada, alguma coisa. foi tudo muito bom. E muito obrigado mesmo. O que eu vou falar é muito simples. A minha vida foi e é deliciosa. Sabe por quê? Porque todas as pessoas com as quais eu convivo são legais. Cada uma do seu jeito. As pessoas são legais, todas, né? Então, mesmo aquele policial rabugento, mesmo aquele camarada que nesse momento está viciado em drogas, todos são humanos. Resta-nos compreendê-los, sabe por quê? Porque eles vão te dar em troca felicidade, vão gostar de você. E a gente está aqui para amar. Exatamente. Não para odiar. Ame, sempre, todos. Todos valem a pena. Eu xinguei o Lula e o Bolsonaro, mas eles representam algo, eles têm os seus defeitos, que a gente mostrou. Mas tem suas qualidades também. Mas eles têm algo que é humano. Às vezes é até difícil de achar, mas tem. Por incrível que pareça. Nós todos valemos a pena. Você vale a pena. Apesar de eu ter falado de algumas coisas que você está fazendo, eu acho deprimentes, não tem problema. Você vale a pena. Eu estive aqui nesse tempo todo porque eu acho que você vale a pena. É isso aí. Todos nós valemos a pena. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a paciência de quem acompanha até agora. Que Deus o abençoe. A nós. Muita saúde acima de tudo, porque sem saúde não somos nada. Não é? Então, continue na sua trajetória de vitória aí, né? Triunfe essa vitória. Tu tá conseguindo, tu vai conseguir ainda muito mais. Vamos. Porque, como tu disse, todos nós somos importantes, em outras palavras. E tu é muito importante para a sociedade, para a cultura. Precisamos de Inês Vilelas aí para nos ajudar. Tá bom? Vou ficar exibido. Olha. Um abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tudo vira podcast. Foi mais um episódio aqui com o apoio da Rádio Equalize. Alexandre Dagoberto, muito obrigado pelo suporte aí do outro lado, mais uma vez. Sempre agradecendo ao Dagoberto pela oportunidade que está me dando aqui na comunicação de carregar aqui, né, fazer as entrevistas. É uma grande oportunidade que eu estou recebendo. O cara acreditou em mim, está acreditando nessa pessoa que vos fala. E eu sou muito grato. E a gratidão é uma coisa que nós precisamos também exercitar e praticar todos os dias das nossas vidas. A gratidão nos traz bênçãos, nos traz coisas boas. Por menor que seja que a gente estiver ganhando, sejamos gratos. Gente, aquele abraço e não se esqueçam, tudo vira podcast. Tchau!